Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Velino, fundador do blog Avicultura na Prática. Olha, eu tenho, se você me acompanhou, ou se você está chegando agora, eu tenho gravado alguns vídeos falando sobre como criar codornas. E para não ficar muito monótono essa sequência, porque basicamente é uma sequência e fica um assunto recorrente, mas mesmo assim hoje eu quebrei essa sequência para falar sobre codornas, continuar falando sobre codornas, mas de uma forma um pouco diferente. É o seguinte, geralmente um dos erros, não sei se é o caso, não sei se é o seu caso, se você cria ou está pretendendo criar codornas, se você cria, geralmente as pessoas que eu tenho conhecido, assim, geralmente criando codornas, às vezes cometem esse erro, não sei se é o seu caso. E se você está começando querendo criar, é bom ficar atento para já não cometer esse tipo de erro, que geralmente é um erro até comum. Veja bem, com galinhas, geralmente a gente compra galinha, que trabalha com galinha também. Essa galinha geralmente eles fornecem isso aqui, ó. Um manualzinho como esse, tipo, que está dizendo aqui como cria, a recria e produção da galinha. Então geralmente você tem várias linhagens em galinha, por exemplo, aqui, ó, você tem uma gestão de lote. Você recebe um manualzinho falando sobre como criar aquela galinha, dizendo algumas coisas para você seguir. No caso, o loma, você tem a decalbe, caso decalbe, high sex, todas elas têm, todas as outras linhagens, tem vários outros que tem um manualzinho. E codorna geralmente você não tem, tá? Pelo menos aqui onde eu estou, até hoje eu estou recebendo agora de um fornecedor muito qualificado, inclusive ele está montando e deve ter um manual bem relacionado. Mas pouquíssimos fornecedores de codorna tem isso, um manual como esse que você está vendo aqui, que fala sobre galinha. Então, devido a isso, muitas pessoas tendem a se basear mais ou menos como se fosse uma galinha. Queriam com alguns princípios parecidos com o que seria o da galinha. Isso é um erro, não é bem assim. Você não deve se basear muito com a forma como cria a galinha para ter um bom resultado em codorna. Então eu estou aqui hoje exatamente para te dar uma dica em relação a isso. Costume, não vá, um dos exemplos galinha você geralmente você cuida e analisa dados semanalmente. Então pela sequência de galinha você tem de 7 em 7 dias, você vai anotando e vai conferindo e verificando dados. Se você fizer isso, amigo, com codorna, você corre um sério risco de quando você for verificar os seus dados, se tiver, por exemplo, problema de queda de produção, você já está com a produção bem baixa, viu? Porque codorna ela tem uma velocidade muito rápida de reagir a certas coisas, certos problemas. Se ela está com problema, ela vai ser muito rápido, que a queda de produção, com uma semana, quando você vier perceber, já tem um prejuízo muito grande. Então eu aconselho a você não se basear por manuais de galinha, ou pelo menos ter em mente a forma como se trabalha de galinha para se trabalhar com codorna. E daí, pensando nisso, é o seguinte, eu criei uma planilhazinha simples para acompanhar isso no dia a dia. Como eu estou falando já há alguns dias, eu ainda estou na fase de criação, na fase de pinteiro, por exemplo, então eu tenho uma planilhazinha que eu mesmo criei, para que você acompanhe isso no dia a dia. Então eu peço a você, se você tiver interesse em receber esse tipo de material, por exemplo, você vai aqui embaixo, aqui do lado no vídeo, você tem como curtir ou se inscrever no meu canal, porque se inscrevendo já vou ficar sabendo mais ou menos quem é, mas de preferência você verifica aí embaixo na descrição do vídeo que eu vou colocar o endereço do meu blog, você vai lá e você se cadastre, e que eu sei que você vai ter interesse em produção de codorna, daí você, estando lá cadastrado, você vai receber um e-mail, uma confirmação, daí você já pode me mandar um e-mail, olha só, Alvelino, me manda aquela planilha da criação no pinteiro, para que eu tenha uma base, para que eu cuide. Então uma bandeira simples, mas que ela é bem interessante, desde a data de chegada, como o tipo de ração que você vai usar nos primeiros dias, na primeira fase, na segunda fase, e assim sucessivamente. Então eu convido a você, amigo que está acompanhando, ou você que está chegando agora, você que tem interesse, ou já cria alguma codorna e não tem muita noção do que fazer, eu não tenho uma planilha bem organizada para verificar os dados diários, vai aqui no meu blog, se cadastra lá, vai na minha lista VIP e solicita essa planilhazinha que eu terei todo o prazer em mandar para você, ok? Então, hoje, a dica de hoje seria para você que está querendo ou está querendo criar e não cometer erros de não se basear como manuais ou em
manuais de galinha para criar codorna. Então é uma dinâmica diferente, codorna reage diferente, ela tem uma velocidade muito rápida para mostrar se tiver algum problema, então fique atento, faça um controle diário, ok? Essa é a dica de hoje, Alvelino, e seja bem-vindo sempre e até o próximo vídeo.